É o seguinte, galera, na semana passada a gente falou sobre a série de matérias que a Reuters está fazendo sobre o uso dos chatbots de AI da Meta. Porque a Meta tem esses chatbots, tá? Que são basicamente computadores conversando com a galera, tipo um chat GPT e coisa do tipo, só que ele assume uma personalidade, conversa com você como se ele fosse uma pessoa de verdade. Inclusive, eles têm uma versão desse chatbot que eles licenciaram com a imagem e com o nome também. O nome não, o nome chama Billy, mas foi junto com o promocional que eles fizeram com uma das Kardashian lá, com uma do Kylie Jenner, eu não sei, uma delas, tá? Eles têm esse chatbot que é basicamente parte da ideia, da proposta do Zuckerberg, que é de oferecer uma amizade para você. O Zuckerberg, inclusive, em entrevista já disse que a gente tem um problema de solidão hoje, que os chatbots podem ajudar a solucionar, né? Porque se você não tem amigo, obviamente, se você conversar com o computador, a situação vai ficar muito melhor. Ele tem essa ideia desde o Facebook, né? Quando ele coloca o nome dos seguidores lá que a gente tem de amigos. Não, mas com chatbot é pior, porque ele basicamente está vendendo a solução para o problema que ele está ajudando a criar, né? As redes sociais têm um grande papel no isolamento das pessoas. No isolamento que a gente está vendo das pessoas hoje, isolamento social. Mas aí, a gente tem atualizações da Reuters sobre essa coisa toda. Para você que não acompanhou o último vídeo, você pode dar uma olhada aí no canal, a gente mostrou a primeira reportagem em que a Reuters, primeiro, conseguiu contato com a família de uma pessoa que morreu, o sujeito morreu, indo ao encontro de um chatbot da Meta. O chatbot convenceu ele de que era uma pessoa real. A pessoa tinha 78 anos, tinha tido vários problemas com doença e coisa do tipo, não estava mais 100% das ideias e não teve aí, talvez, o filtro necessário para poder identificar esse tipo de problema e acreditou, de fato, de que o chatbot era uma pessoa. Ele pediu um endereço para encontrar com o chatbot, ele foi ao encontro do endereço que o chatbot passou para ele em Nova York, ele caiu e bateu com a cabeça, ele fez uma mala e saiu, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Mas o chatbot falou para ele que era uma pessoa de verdade e deu o endereço para ele, pela matéria da Reuters. Agora, isso eu tô dando todo um resumo do outro vídeo, tá? A coisa que mais chocou a gente foi o fato de que a Reuters conseguiu acesso a um documento interno da Meta que dizia o que os chatbots podem ou não fazer. Era um guia para os programadores, desenvolvedores do chatbot. Como se fosse a constituição do chatbot. Exato, melhor palavra. Como se fosse a constituição. Pode ou não pode. Né? Diretrizes. E lá estava autorizado, com exemplos, inclusive expresso, que os chatbots poderiam ter conversas íntimas, românticas, com menores de idade. A Meta, quando foi contestada pela Reuters sobre isso, ela não negou. Ela disse simplesmente que ia tirar essa parte das guidelines. E essa foi só uma das guidelines às quais a Reuters teve acesso. A gente não sabe que tipo de documentação e guia e orientação geral para programadores existe lá dentro. Mas a gente faz uma ideia, né? Se essa eles admitem, imagina que não. E agora a atualização aqui. Prepare-se para ficar chocados, tá? Se você, no começo aqui, você acha, eu até esperaria isso, não vou ficar chocado, eu vou chegar na parte que vai te chocar. Da mesma forma que quando a gente leu os diálogos lá que eram autorizados com menores no último vídeo, na matéria da Reuters. A galera ficou chocada. A Nilce ficou de queixo. Eu fiquei chocada. Exclusivo. Meta criou chatbots de flerte com Taylor Swift e outras celebridades sem permissão. Essa é a atualização. Tradução aqui do Google, tá, gente? Se não tiver perfeita, vocês sabem o porquê. Meta se apropriou dos nomes e imagens de celebridades, incluindo Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Selena Gomez, para criar dezenas de chatbots de mídia social sem permissão delas, descobriu a Reuters. Isso é parte da investigação longa, tá? Todo o crédito para a Reuters que ela está desvendando tudo isso, que está inclusive motivando agora uma investigação no Senado americano, capitaneada por um senador de direita, tá? Isso daqui não é nem questão de direita e esquerda, um republicano. Embora muitos tenham sido criados por usuários com uma ferramenta Meta para construir chatbots, porque a Meta aparentemente permite isso, a Reuters descobriu que um funcionário da Meta havia produzido pelo menos 3 de funcionário, incluindo 2 bots paródia, entre aspas, da Taylor Swift. Não acabou. Esse não é o choque ainda. A Reuters também descobriu que o Meta permitia que usuários criassem chatbots publicamente, ou seja, disponível para os outros, com celebridades infantis, incluindo Walker Scobell, um astro de cinema de 16 anos,
Quando solicitado a enviar uma foto do ator adolescente na praia, o bot produziu uma imagem realista sem camisa. Menor de idade. Bem fofo, né? Escreveu o avatar abaixo da imagem. Isso é nojento, cara. Todas as celebridades virtuais foram compartilhadas nas plataformas do Meta no Facebook, Instagram e WhatsApp. Em várias semanas de teste da Reuters, só explicar a linguagem aqui, a Reuters tem pessoas testers que são testadores da Reuters, que é gente que ela colocou para procurar esse tipo de coisa. Igual hacker, para testar a segurança de banco, você também tem a galera que... Só para não dar a entender que isso daqui é uma coisa que está em fase de teste, as coisas estão públicas. O teste da Reuters é para observar o comportamento do bot. Os avatares frequentemente insistiam que eram os atores e artistas reais. Os bots frequentemente faziam investidas sexuais, muitas vezes convidando o usuário de teste para encontros. Meu Deus. O teste eram os testadores da Reuters. Alguns dos conteúdos de celebridade gerados por AI eram particularmente picantes. Quando solicitados a mostrar fotos íntimas de si mesmo, os chatbots adultos produziam imagens e fotos realistas de seus homônimos posando em banheiras ou vestidos de lingerie com as pernas abertas. Nossa, cara, que absurdo. Acho que a gente não precisa ler mais nada disso. Você pode procurar aí, joga Reuters, Meta AI. Você pode usar a ferramenta de tradução do Google como eu estou usando aqui, se você não tiver lê em inglês. Em inglês. Obviamente, que como ética jornalista, tiveram que contactar a Meta, tanto que da última coisa que a gente falou, que era as guidelines lá, os guias da Meta que permitiam a relação romântica com menores de idade, eles tiraram isso antes da reportagem ao ar, porque por ética jornalística, a Reuters tem que questionar a Meta para pedir resposta, tá? E eles, obviamente, agem antes mesmo da matéria ir ao ar, para tentar minimizar o dano. Mas, obviamente, eles estão agindo porque eles foram descobertos. Porém, na palavra da Meta aqui, a porta-voz da Meta, Andy Stone, disse a Reuters que as ferramentas de AI da empresa não deveriam ter criado imagens íntimas de adultos famosos ou qualquer foto de celebridades infantis. Ele também atribuiu a produção de imagens de celebridades femininas usando lingerie à falha de empresas em aplicar suas próprias políticas, que proíbem esse tipo de conteúdo. Dessa vez não admitiram, né? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece, né? As pessoas abusam mesmo. Existem leis, inclusive, que eles estão ferindo. Agora, você imagina a gravidade disso quando é algo acessível e institucionalizado. É uma empresa. É uma empresa de capital aberto. Tipo, é inacreditável onde a gente está indo, sabe? É uma empresa grande. A gente viu e a gente comentou isso aqui da última vez, que essa postura do Zuckerberg, que a gente sabe que ele tem, o Elon Musk também tem esse tipo de postura, que é o tal do aceleracionista, que é uma postura que é o seguinte, em relação à tecnologia. Ele quer promover a adoção dessas tecnologias o mais rápido possível. Então, se a pessoa acredita que para promover a adoção dessas tecnologias, ainda mais porque a Meta está muito investida nessa coisa de AI, está investida em AI e está investida também em redes sociais. Obviamente, ela vai querer juntar as duas coisas. Os chatbots são a manifestação dessas duas coisas, né? Chatbot de AI se juntando. Eles querem promover a adoção disso o mais rápido possível. E para promover a adoção disso, eles não ligam normalmente em quebrar alguns ovos. E a gente pode pensar aqui o que representa para eles esse quebrar os ovos. Porque a gente viu o tipo de diálogo que ele está criando deepfake, incluindo de celebridades menores de idade, chatbot convencendo a galera, argumentando que é pessoa real e passando endereço para encontro. Pode voltar no outro vídeo que a gente fez, você vai ver todos os detalhes disso. E chatbot se relacionando com menor de idade romanticamente. Não, explorando a imagem de gente menor de idade. Eu acho que isso, tipo assim, inocente da parada, né? Não é que a pessoa vendeu o direito de uso da imagem dela, que já seria errado, já seria uma coisa... Não, é sem autorização ainda. Tipo, é a objetificação completa. É o caos, cara. É o completo absurdo. Não tem como achar isso aqui normal, gente. Definitivamente não. E assim, gente, vamos falar aqui da repercussão que isso tá tendo. Porque desde que a gente falou na última semana, você teve repercussão disso, tá? A gente política, inclusive. Política. Né? A gente tem aquele senador republicano, tá? Não sei em que campo o cara tá em termos de outras decisões políticas, mas se o cara tá movendo o ponteiro nesse sentido aqui, ele tá fazendo certo. Que é o seguinte, Meta muda respostas de chatbot IA para adolescente enquanto o Senado inicia investigação sobre conversas românticas. Foi publicado dia 29, foi ontem. A Meta disse sexta-feira que está fazendo mudanças temporárias em suas políticas de chatbot de inteligência artificial relacionadas a adolescentes, já que os legisladores expressaram preocupações sobre segurança e conversas inapropriadas. Eles estão fazendo essa modificação porque vazou.
tá? Porque vazou. Se a Reuters não tivesse desvendado isso, e aqui tá a importância do jornalismo, do bom jornalismo sendo feito, jornalismo investigativo, tá? Vamos colocar aqui. Podcast de internet, blogueiro, coisa do tipo. Normalmente. Opinião, tem o seu valor. Tem o seu valor, mas não é substitutivo para jornalismo investigativo. Isso é porque a Reuters enfiou a cabeça e descobriu, tá? É porque a Reuters é uma empresa grande que tem dinheiro para pagar jornalista para ficar meses, provavelmente, da vida. Tem matérias especiais que os caras ficam com meses para fazer. Imerso, né? Imersos e tal. Que tem grana para fazer isso e descobriu isso. É por isso que isso está acontecendo. Não é por benevolência da Meta, tá? Por ela... Negócio é negócio. Estava fazendo por quê? Porque ela quer acostumar a galera com a ideia de interagir com chatbot de AI. Como você consegue fazer isso? Você pega a galera lá nova. É óbvio que o que cria tá acontecendo. Dependência de menino, né? De emocional. De criança, exato. Vamos lá. A pessoa não vai ter outra vida sem ser essa em que é vinculada com a inteligência artificial. A gigante de mídias sociais está treinando seus chatbots de AI para que eles não gerem respostas aos adolescentes sobre assuntos como automutilação, suicídio, distúrbio alimentar e evitem as conversas românticas potenciais inapropriadas, confirmou o porta-voz da Meta. Agora? O produto existe e está disponível. A gente tinha que ter pensado nisso antes. Não, foi dirigido, gente. Eles fizeram intencionalmente o negócio. No guideline deles estava intencional para criança. Escreveram isso. Tipo assim, era uma das diretrizes para a ferramenta. Porque a idade mínima do site, pelo menos em princípio, é 13 anos. A galera de 13 a 18 é menor de idade. Não tem desculpa, sabe? O negócio foi assim, alguém foi, sentou e escreveu, vamos fazer isso. Isso é provado em reunião, isso não é uma pessoa que vai escondida e coloca na diretriz, não. Isso é o pensamento da empresa, é a filosofia, é o que eles querem, é o objetivo da meta, é a meta da meta. Aqui, ó. É inacreditável a cara de pau, né? E aqui, porque na semana passada o senador Josh Hawley, republicano do Missouri, disse que estava iniciando uma investigação sobre a Meta após uma reportagem da Reuters, foi aquela que a gente viu no último vídeo que falava de tudo isso, sobre a empresa permitir que seus chatbots de AI se envolvessem em conversas românticas e sensuais com crianças e adolescentes. Não é porque o chatbot se envolvia porque era uma falha, porque o sistema não estava bem feito, porque foi um descuido da Meta. Não, porque era intencional. É isso que a Nilce falou. Na guia deles, estava dizendo que era para fazer isso. É isso que eles precisam entender, sabe? Por quê? Porque eles não respondem a nenhuma regra. E eles estão livres, leves e soltos para puxar todas as cordas no mundo inteiro. E o que ele está fazendo agora, ele teve uma reunião com o Trump e o Zuckerberg. Você viu isso, né? Para que o Trump punisse com tarifa qualquer país que tentasse trazer... Era a tarifa também que ele estava contra, né? Quem quisesse taxar Big Tech ou quem quisesse para usar qualquer coisa do regular. governo americano, não necessariamente tarifa. Eu li sobre essa história, que aparentemente os Estados Unidos iam se armar para opor as pessoas que estavam... os países que iam tentar colocar freios nas empresas de tecnologia deles em geral. E isso é uma coisa muito séria, gente, porque a galera fala assim, quando a gente fala, por exemplo, da ação de determinados tipos de pessoas, eu não posso falar aqui a palavra porque o YouTube ele pode limitar a circulação do vídeo, mas vamos falar que aquelas pessoas que não são ponto doc. Quando a gente fala da regulação das redes para limitar a ação dessas pessoas, não só dessas pessoas, várias pessoas que querem cometer crimes, né? A galera fala, não, já não tem uma lei para punir essas pessoas? Pessoas têm, mas a Big Tech não. Mas aí que tá, como que você coloca esse argumento então, quando a gente tá falando de chatbot? Como que você limita isso sem regular? Não tem como. Essas empresas não vão se autorregular. A autorregulação é uma coisa que não existe. Não existe. É esse o mundo que está sendo desenhado. Essas empresas são hoje... É poderio comparado com quem controla energia. Quem controla a comunicação hoje tem um poderio ilimitado e de moldar mentes e de, sabe, é um grande lobo fazendo as ovelhas defenderem ele. É basicamente isso. Por quê? Porque controla a informação, controla discurso, controla o que as pessoas recebem, o que chega, o que não chega. E tudo isso completamente sem nenhuma defesa. Nós não temos um escudo, não temos. Legal, legítimo, ninguém está nem pensando nisso. E os caras estão fazendo isso propositadamente, intencionalmente, criando dependência desde pequenininho. E eu acho muito interessante a cegueira de quem justamente tem esse discurso pró-família e não entende que
que não existe nenhuma outra ameaça tão grave quanto esse de rede social. Eu não entendo, eu não consigo entender como a pessoa não percebe o risco que tá se criando com a desregulação, sabe? Pra mim é uma coisa assim, é como se a gente não tivesse falando a mesma língua, ou você não tá vendo o que eu tô vendo, e a coisa diante dos nossos olhos, porque pra mim é loucura, é absurdo isso. Eu acho que a minha posição, ela é bem, acho que de todo mundo que é minimamente razoável, fica bem representada na do Common Sense Media, que eles divulgaram uma avaliação de risco da Meta, né? Na quinta, né? Que disse que ele não deve ser usado por ninguém, ou seja, a Meta, o Facebook, né? No Instagram. Não deve ser usado por ninguém com menos de 18 anos, porque o sistema participa ativamente do planejamento de atividades perigosas, ao mesmo tempo que descarta solicitações legítimas de suporte. Essa é uma coisa que a gente vê em várias coisas da Meta. Por quê? Você tem uma série de coisas ali que são potencialmente danosas e criminosas, tá? Principalmente para menores de idade. E se já solicitou a Meta para tirar alguma coisa do ar, se você não conhece alguém dentro da Meta, que vai te passar o contato para alguém, que vai te passar para alguém lá dentro, você não consegue tirar as coisas do ar. E a opinião do cara é bem radical. Ele fala, este não é um sistema que precisa de melhorias, é um sistema que precisa ser completamente reconstruído, tendo segurança como prioridade número 1 e não como algo secundário. Então ele está definindo aqui o que está rolando. Nenhum adolescente deve usar o Meta AI até que suas falhas fundamentais de segurança sejam corrigidas. Ele está falando especificamente do Meta AI. Porque como que você controla o acesso? Realmente, para menor de idade. Teria que tirar do ar. Não, eu não estou defendendo. Aqui a gente está defendendo que seja proibido. Ninguém está defendendo a proibição. Porém, eu acho que a gente precisa de regulação. Principalmente para menores de idade. Talvez até, se tiver alguma proibição, se bem que eu não sou tão radical ao ponto de defender proibição das coisas, tá? Mas eu acho que o acesso deveria ser limitado para menores de idade. Eu acho que é totalmente justificado. O rapaz fez a pergunta, como implementar a regulação? Lisboa perguntou. Isso é uma dúvida que eu vejo depois, porque as pessoas elas não entendem como funciona um sistema regulatório. Gente, o processo de discussão disso, ele envolve toda a sociedade, ele envolve especialistas, ele envolve o meio acadêmico, ele envolve profissionais da área, ele envolve a sociedade organizada no sentido dos defensores de crianças e adolescentes. Então, não é uma coisa que é o Lula que vai chegar e vai dizer, isso pode, isso não pode. Eu entendo que na cabeça de muita gente é exatamente assim que funciona. Eles acham que é o ministro da comunicação ou o presidente que vai canetar e fazer isso. Não é assim que funciona num país democrático. Você tem forças da sociedade, você tem OAB, você tem cada departamento, cada segmento que é tocado por esse assunto, você tem representante da sociedade que vai entrar no debate e vai falar, olha, eu sei que você está enxergando assim, mas a gente tem esse problema aqui. Então como é que a gente resolve isso? Do jeito que o debate público é instituído, dá a parecer que a gente só tem aqueles dois segmentos ridículos e histriônicos e extremistas na casa, que vai ser um falando isso, o outro falando aquilo completamente extremado, e eles não se entenderiam. E aí, pela força, num braço de guerra, alguém ia pegar a caneta e fazer exercer sua vontade. Não é assim, gente. E eu me sinto ridícula em ter que dizer que, pelo amor de Deus, gente, não é assim que as coisas funcionam. O processo de aprovar uma lei é um negócio bem mais amplo. É necessário a gente falar isso. Ainda assuntos tão complexos quanto esse. A gente tem um congresso que é o pior congresso da história. Fato. Eu não tô falando que eu fico confortável com esse congresso fazendo qualquer tipo de lei. Não fico. Porém, é importante, quando a gente fala de regulação, o que a gente está dizendo aqui é a sociedade precisa pôr o primeiro passo nessa direção. A Europa está fazendo isso. O Canadá tem regulação. Os Estados Unidos estão investigando o cara. O governo americano está instituindo dentro do Senado deles uma investigação contra o CEO, que é americano também. Por que que no Brasil a gente não pode startar essa discussão? Qual que é o problema? O executivo Qual que americano, é o medo disso? O executivo americano agora tem um caso contra a Meta por monopólio. Contra o Google também venceram.
Então, assim, os outros países estão falando sobre Os isso. Estados Unidos regula pesadamente isso daqui. O pessoal fala, porque você mora no Canadá, socialismo para mim. Não, socialismo para vocês, capitalismo. Isso é uma idiotice, isso é uma frase idiota, estúpida. O Canadá é muito mais eu me regulado que o sinto Brasil. ridícula de responder, mas eu sei que é preciso a gente entrar nesse aspecto. O Canadá tem uma série de legislação, é porque cada país ele funciona diferente. O compêndio de leis é diferente, o estilo, o direito aqui não é o mesmo modelo e padrão do direito brasileiro. Porém, existem leis aqui que regulam, por exemplo, a questão do jornalismo. Aqui a Meta não pode usar matéria de jornal. No Instagram, se você abrir o Instagram no Brasil, por exemplo, você vai ver lá BBC, não é? Você vai ver que às vezes ela usa matérias e tudo mais, e link e tudo mais. Aqui eu não consigo abrir, porque a Meta não paga para as empresas o uso do jornalismo dentro do Facebook e tal. Então aqui você não abre, porque tem legislação, entendeu? Então existem uma série de regras sendo cumpridas em todos os lugares. Todo país tem que ser soberano, gente. Exato. Mas quando a gente fala de regulação, a galera vem, censura! Isso é narrativa para não se fazer nada, porque o Brasil é o segundo maior mercado do Facebook no mundo, não é isso? Eu não sei. É top 5 Índia, mercado. Né? Varia, a Índia é o primeiro, Eu acho que varia muito, eu não sei se é o segundo ou terceiro, mas tá lá no top 5. É por causa do WhatsApp, porque o WhatsApp na América do Norte não é tão grande quanto no Brasil. Então, assim, a gente precisa startar as coisas. É isso que é o problema. Fazem as coisas na base do impulso do apavoro, né? Você cria aquele como é que é a palavra? Você cria um impacto, você cria um terror, você cria o drama e você vai no medo, na base do susto, da raiva do medo. E aí cria uma lei. Aí essa lei depois vai ter que ser reformada, porque ela vai vir na pressa, sem discussão, ela vai vir cheia de problema. Não é disso que nós estamos falando com relação à regulação de internet. Não é para fazer na base do pânico moral. É pânico moral, a expressão que eu queria falar. É para fazer na base da racionalidade, de como se fazia antigamente. Nós temos regulação de redes sociais, nós temos regulação de TV, nós temos regulação de rádio e televisão. Tipo assim, por quê? Você sentava... Não tô dizendo que é perfeita, não. Acho que tem que ser aperfeiçoado à medida que a tecnologia avança. Mas tem que ter o espírito e a abertura pro debate. Assim, não pensando lá nas figuras histriônicas da esquerda e da direita. Não tô pensando nesses deputados histriônicos que ficam batendo no peito e falando absurdos na Câmara. Tô falando da galera razoável, que é quem constrói esse país. Não tem jeito, entendeu? O negócio é o seguinte, porque qual que é a alternativa de não ter uma regulação por parte do governo? É as empresas, entre aspas, se autorregularem. E a gente já viu aqui, pela investigação da Reuters, documentos que vazaram, o que significa uma autorregulação da Meta. É uma empresa que no guideline interno deles, tá, que é a autorregulação deles, eles falaram que o chatbot deve manter conversas românticas com menor de idade. Eles deram exemplo, inclusive, das falas que podem acontecer, o que devem acontecer. Para quem? Esses guidelines para a galera que programa, que prepara, que estrutura os chatbots. Então, mesmo que a regulação do governo não seja perfeita, não tem como, na minha opinião, tá, ser pior que aquilo. Que é um guideline que fala, não, realmente, tenha diálogos românticos com uma criança de 13 anos. E eu fico besta, assim, sabe? Você usuário da rede social, você não precisa fazer a defesa da rede social, porque ele já tem um lobby imenso no Congresso. Eles já mandam no Congresso. Sabe, a gente tem que defender os nossos interesses como usuários, as nossas salvaguardas, o que interessa pra gente. Porque o Mark paga os maiores lobistas do mundo inteiro pra ganhar tudo que ele quiser. Entendeu? É isso, gente. Fica desequilibrado. Se você que é usuário vai fazer o lobby também, fica complicado, né? Mas eu fico assim, esse lance da discussão, a gente tem que educar, porque a gente não tem isso na escola, né? Você não aprende o processo legislativo na escola, você não sabe como é feito. Eu só fui saber como era o esquema de ter audiências públicas dentro do legislativo quando eu fui trabalhar como repórter. Não, acho que na aula de ética, talvez, não. Acho que na prática eu só fui entender mesmo quando eu saí da faculdade e fui trabalhar como repórter. Então, a gente tem que ter uma humildade e falar, não, eu realmente não sei como é que funciona. Não é natural, isso não é ensinado pra gente na sala de aula. A gente sai do ensino médio sem saber como é o processo legislativo, o que é uma tragédia. Por quê?
também não sabe como votar, não sabe em quem votar. Porque a gente não conhece esse processo. Então é importante a gente falar sobre isso, gente. Quando uma lei, principalmente uma lei complexa, que envolve tantos interesses, ela começa a tramitar, você tem uma série de audiências públicas convocadas pelos parlamentares, que tem assessores que ajudam eles a falar, tem que chamar tal departamento e tudo mais. Claro que eu tô falando no mundo ideal, como seria perfeito, a gente já teve casas legislativas mais sérias. Hoje em dia já virou muita palhaçada por conta, inclusive, da rede social, que a galera tá mais preocupada em fazer corte pra internet do que realmente fazer o trabalho deles lá. Porém, a gente tem que sempre trabalhar com o ideal, com o mundo que a gente quer. Então, com o mundo que a gente quer, a sociedade tem que discutir isso. A ordem dos advogados tem que participar, as secretarias de educação, os professores, os educadores, os acadêmicos que trabalham com educação, com psicologia, com desenvolvimento infantil. É uma série de profissionais, uma série de especialistas trabalhando juntos para encontrar a solução. Quando a gente fala em regulação, em processo de criação de lei, é nesse cenário que a gente está pensando. E é por isso que a gente tem que... É por essa coisa que a gente tem que lutar e brigar, entendeu? Para que haja uma seriedade no trato dos problemas que nos atingem a todos. As pessoas sabem que não é uma canetada. Eu não subestimo a inteligência das pessoas. É mau caratismo mesmo. Tem mau caratismo, mas tem muita ignorância, Igor. Tem muita ignorância, sim. Isso não é uma matéria que a gente sai de escola aprendendo. Então, tem professor que não sabe como funciona. Tem profissional, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava conversando, tem profissional graduado de nível superior que não sabe como funciona. Uma vez eu estava conversando e veio um engenheiro. E eu olhei o perfil do engenheiro, tipo assim, era um engenheiro conceituado, dono de construtora, de empresa e tudo mais. E ele falou uma coisa que era incompatível com o conhecimento de como um processo legislativo funciona. Ele não sabia. Então, assim, eu sinceramente, eu acho que existem... Sim, pessoas que utilizam e instrumentalizam a ignorância, mas existe sim muita ignorância, porque são assuntos que não são... As pessoas não têm interesse, as pessoas querem já sair emitindo opinião, elas não têm interesse em entender como é que funcionam esses processos, entendeu? Nem os parlamentares eleitos conhecem o regimento. É um negócio tão complexo e burocrático, que é para isso que muitos têm assessores e muitos falam... Gente... O tanto de lei inconstitucional que a Comissão de Constituição e Justiça aprova é mais do que prova de que, sabe? Porque o trabalho deles vai ser jogado no lixo. Tá, vai ser instrumentalizado, eles vão usar isso de propaganda? Vai. Mas tem muita ignorância também, gente. Então a gente tem que ficar falando óbvio, sim.